pecados. E a pessoa, a diva vai obter o sentimento. Por quê? Porque se no coração da diva estivesse cheio de pecado, com a tendência de enganar no coração e na mente, o desejo de fazer bhajana não estará no coração. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele fala muito belamente no Kirtana Bengali. Pergunte à sua mente, nesse Kirtan, está dizendo: oh mente, por que eu não tenho gosto por Krishna Katha? Você está interessado em que? Em conversas mundanas. Como que a gente tem interesse em conversas mundanas? Por quê? Por que mente? Você não tem nenhum interesse em Krishna Katha. O que é dito? Ó querida mente, por que você não tem gosto por Krishna Katha de jeito nenhum? Porque você tem reações pecaminosas no coração, é por isso que isso acontece. A providência está infeliz com a gente por causa das reações pecaminosas. As pessoas que têm karma não têm gosto por ouvir Harikatha. Neste Kirtan Bengali está dizendo: quanto interesse você tem, minha mente, por conversas mundanas, mas você não tem nenhum interesse pelo Harikatha. Se você tiver interesse em conversas mundanas, você vai ficar: fala mais, fala mais. Mas, se for Krishna Katha ou Katha de Maya, você vai sentir. Se for um Katha de Maya, você vai sentir tanto gosto. Mas o que é Sat Katha? É conversa mundana sobre a vida familiar, sobre assuntos mundanos. E isso nos dá bem-aventurança. Nós nos sentimos bem ao falar disso. De onde você veio, o que você fez, o que aconteceu aqui. A gente tem tanto interesse em ouvir sobre isso, sobre essas conversas mundanas, essas novidades. A gente fica vendo notícia no jornal. Há muitas... no jornal, o jornal é publicado em muitas linguagens, em hindi, em bengali. O que está escrito nos jornais? Tudo isso são notícias deste mundo material. Que desastre que aconteceu, como é que as pessoas morreram, que país que está brigando, lutando com qual país. As notícias falam sobre essas coisas. E a gente se sente tão bem ao falar dessas coisas. Mas Krishna Katha, se você falar sobre o Katha de Deus, aí vai ter sono, né? É só começar o Harikatha, começa o sono, né? Tanto sono vem. Quando tem o Krishna Katha, aí todo mundo quer dormir.
razão. É porque tem muitas reações pecaminosas, por isso não tem interesse por Bhajana. Mas, quando os pecados são destruídos, só há uma solução para destruir os pecados, é cantar os santos nomes. E aí você vai ter gosto por ouvir Harikatha, Tam Nama Rupa Charitad Sukirtanam. O Kirtana sobre o Nama Lila de Krishna será, você vai falar, fala de novo e de novo. Isso vai purificar o seu coração. Só há um jeito de se purificar, que é o Nama Sankirtana, Chetodarpanamadjanam. Mahadavagni Nirvapanam. Repetidas vezes, quando houver o Nama Sankirtana, o cantar dos santos nomes, o coração é como um espelho. Ele simboliza um espelho que está sujo. E aí você limpa ele com o cantar dos santos nomes. Não há outra maneira de limpar o coração. Para limpar o coração, só há uma solução, que é o Nama Sankirtana. Por exemplo, se tiver um espelho que está sujo, você não pode ver o seu próprio reflexo no espelho. Se você limpar o espelho com um paninho, aí você vai conseguir ver claramente o espelho. Então, você vai se ver claramente no espelho. Aí você vai conseguir ver o seu reflexo no espelho. Da mesma maneira, o nosso coração é como um espelho. E para limpar esse espelho, a solução é cantar os santos nomes. Porque na era de Kali não há outra solução de maneira alguma. Não há outra maneira de obter o Senhor. Não há outro jeito de purificar o coração. Esse é o único processo. É o único processo. Então, qual é a solução para limpar o coração? Qual é o processo? Nama Sankirtana. Hare Nama Eva Kevalam. Nastiva, Atiraneta. 3 vezes isso é explicado. Hare Nama Eva. Nastiva. Por que 3 vezes? Podia ter falado uma vez só, né? Para que falar 3 vezes? Por que foi repetido 3 vezes? Quem sabe a resposta disso? Por que 3 vezes? Por quê? É para fazer dessa afirmação muito clara e firme. Se fosse só uma vez, Harinama Eva, não seria assim, não seria tão claro para estabelecer isso claramente no coração, para ficar fixo. Significa que você tem que fazer isso, você deve. Se você não fizer um voto, se não houver determinação, então
Por essa razão é dito 3 vezes: Harinama, Harinama. Além de Harinama, não há nenhum meio para limpar o coração. Muita gente faz o processo de yoga, meditação, mas por meio dessas coisas você nunca alcançará o Senhor. E o coração não fica completamente purificado nesse processo. Por essa razão, por estudar os Vedas, por fazer puja, não se pode obter o Senhor. Para obter o Senhor, só há uma maneira: Sadhu Sangha Nama Sankirtana. Na era de Kali Yuga não há outra maneira. Todas as escrituras explicam isso. Qual é a origem da era de Kali? Não há outra maneira além de cantar os santos nomes. Para se obter o Senhor nesta era de Kali, apenas por cantar os santos nomes você pode fazer isto. Então, 3 vezes isso foi afirmado para ficar muito claro. Harinama, Harinama, Harinama Eva Kevalam. Apenas por cantar os santos nomes será possível. E também é repetido Nasteva, Nasteva, Nasteva 3 vezes. As pessoas acham que fazer karma é muito bom, mas não, por fazer karma você não pode obter o Senhor. Como você pode obter o Senhor? Nas Escrituras, as pessoas acham que podem obter Deus por estudar as Escrituras, mas também não. Tem gente que acha que é por Ashtanga Yoga, é pelo autocontrole, por meio da Ashtanga Yoga, 8 tipos de yoga, tipo yoga óctuplo, o sistema óctuplo de yoga. Há 8 membros do sistema de yoga que é chamado Ashtanga. Mas por nenhum meio de yoga, nenhum processo de yoga, você vai conseguir a sua meta. Meditação, por nada disso, você poderá obter o Senhor. Então, o que o Senhor disse a Uddhava: o Senhor está dizendo claramente a Uddhava, pelo yoga e sadhana, você não poderá me obter. Deus falou isso. Por meio desse conhecimento astrológico, astrologia, coisas assim, isso não é relacionado ao Senhor. Você só pode obter o Senhor por meio de Bhakti. Na Gita, Deus explica quantos tipos de yoga na Gita. 18. Há 18 capítulos que representam os 18 tipos de yoga. Cada capítulo está relacionado a um tipo específico de yoga explicado na Bhagavad Gita. Cada um dos capítulos vai corresponder a um tipo de yoga. Então, tem vários tipos de yoga: Karma Yoga, Jnana Yoga, 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 Bhakti Yoga.
Sannyasa Yoga, Karma Sannyasa Yoga. Muitos tipos de nomes são ditos assim, mas por qual processo de yoga você pode evitar o Senhor? Apenas pelo processo de Bhakti Yoga. Yoga significa encontrar o Senhor. Essa é a definição de Deus. Yoga significa quando você está separado de Deus, é Viyoga. E a união é Yoga. Então a união é separação. Yoga é quando você está junto de Deus. Desde um tempo muito longo, a diva está separada de Deus. Ela se esqueceu de Deus desde tempos imemoriais. Por essa razão, é porque quando a gente tem alguma coisa, a gente não dá valor. Mas quando a gente perde, quando isso é tirado de nós, aí a gente dá valor, se atrai por aquele objeto e sente a falta dele. Duas coisas acontecem. Se algo é tirado de nós, pouco a pouco, nós vamos esquecer. Se você perder algo por muito tempo, você vai acabar se esquecendo. Por exemplo, uma pessoa, você vai acabar se esquecendo completamente. Vai sair da sua mente se você ficar separado de alguém por muito tempo. Se você não vir uma pessoa por 10 anos, aí você vai acabar se esquecendo dela. Se ficar longe dos seus olhos, se você não ver, vai ser um efeito psicológico. Longe dos olhos, longe do coração. Que os olhos não veem, o coração não sente. Quando a pessoa está longe da gente, por muito tempo, pouco a pouco a gente vai se esquecer. Essa é a natureza deste mundo material. Esta é a Maya, a natureza deste mundo material. E a gente está separado de Deus por muito tempo. A gente se esqueceu de Krishna. Desde quanto tempo a gente está separado dele? É por isso que Maya está nos trazendo dores e sofrimento, porque nós nos esquecemos de Krishna. Anadi significa desde um tempo sem começo. Não há um marco temporal para o ponto desde que a gente se esqueceu do Senhor. Não dá para medir desde quando começou. Então, o que mais está nos dando? Está nos dando dores e sofrimento. Para obter o Senhor. Então, qual é a solução para obter o Senhor? Qual é o processo? Só há uma solução. Nós devemos nos abrigar no caminho de Bhakti Yoga. Por Karma Yoga, Jnana Yoga, nós não poderemos obter Deus completamente. Apenas pelo processo de Bhakti. Aqueles que seguem Bhakti e que seguem o bom comportamento, eles obtêm o Senhor. Você entende o que eu estou querendo dizer?
Ah, você entendeu muito bem, né? Que ótimo. Por meio de karma não se pode obter o Senhor, nem por conhecimento. Então, como você vai conhecer o Senhor? Por meio de Bhakti Yoga. Qual é o propósito deste Bhakti Yoga? Karma significa trabalho, atividade, acordar cedo de manhã e sair para trabalhar, e começar a fazer atividades. Como fazer dinheiro, coletar dinheiro, né? Ganhar dinheiro para pagar o estudo dos filhos, por exemplo. Algumas pessoas fazem negócios, outras pessoas têm um emprego. Tem gente que a mãe cozinha para os seus filhos, isso também é uma atividade de karma. Então esse é o caminho de karma. E o caminho de Jnana também é como estudar e discutir sobre as escrituras. Mas por meio desses processos não se pode obter o Senhor. Esse processo do Jnana vai fazer com que você tenha muitas dúvidas. Por meio de lógica e dúvidas, você não pode obter o Senhor. Você não poderá obtê-lo. Para obter o Senhor só há um caminho. Primeiro você tem que purificar o seu coração. Por essa razão, a palavra Shraddha Shraddha, Saddha, Vishvasa, Nishchaya. O que significa a palavra Shraddha? O que significa? Ter fé nas escrituras e no Guru de maneira simples, sem ter nenhuma dúvida. Essa determinação deve vir no seu coração. Você tem que fazer Krishna Bhakti. A palavra então ele está citando esse verso Shraddha Saddha Vishvasa Shudra Nishchaya Krishna Bhakti Kula Sarva Karma Ritahui. O que significa Shota? Jiva Goswami Pada dá um exemplo. Então, por meio de karma, jnana e yoga, por meio dessas coisas você não pode obter o Senhor. Então está discutindo sobre Shraddha. Por nenhum outro meio você pode obter o Senhor. O que significa esses outros meios? Karma, Jnana e Yoga, Tapasa, por meio deles não se pode obter o Senhor. Para obter o Senhor só um processo muito simples, qual é ele? É Bhakti. Krishna Bhakti Koila. Então, a palavra Bhakti foi usada aqui. Nós devemos fazer Bhakti a Krishna. Se você tiver Bhakti, devoção por semideuses, isso não será tão benéfico. Ei, ouçam Harikatha. Abriu aqui o altar.
Na hora do Harikata, não façam barulho. Isso atrapalha o Harikata, que as bengalas ficaram fazendo aquele barulho. Ula. Então, sobre o que eu estava dizendo, Krishna Bhakti. Nós devemos fazer Bhakti, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Qual é a definição simples de Bhakti? Qual é? Bhakti significa seva. Bhakti significa servir. Essa é uma definição simples de Bhakti Seva Vritti. Então, esse kata que vocês estão ouvindo, por fazer isso também é o seva. Sentar e ouvir Harikata também é seva. Kirtana seva. Cantar os santos nomes é não a seva. Você está servindo. E tomar Mahaprasada, você está servindo Mahaprasada. Essa é a linguagem Vaishnava, a etiqueta. Servir, servir, servir. Então, a linguagem Vaishnava é a linguagem do serviço. Servir a Prasada, servir o Kirtana, servir os santos nomes, servir a todo momento. Vem aqui. Bengali, venham aqui para frente, bengalis. Que sloka aqui. Lembrem-se dos slokas. Vocês leem os slokas ou não? No Bhagavatam tem slokas, vocês devem ler. Goriya cantar num livro em Bengali. Goriya cantar. Tem muitos slokas. Se você ler este livro, todo tato está lá. Guru Tattva, Vaishnava Tattva, Bhagavat Tattva, Gaura Tattva, Nityananda Tattva. Diva Tattva, Krishna Tattva, Maya Tattva, todo tipo de Tattva você vai obter lendo esse livro. Então você vai ler as escrituras. Você se esqueceu de Krishna. E durante muito tempo você está separado dele. E por isso mais está te fazendo sofrer, sentir dor, te causando tristeza. Porque a gente esqueceu de Krishna. E a gente está achando que esse mundo material é ótimo. Quem é o Pai do mundo inteiro é Krishna. Quem é o Pai de toda a existência é Krishna. Jagat Pit Jagannatha. O Pai da existência material. Nós nos esquecemos dele. E por que a gente se esqueceu? Há uma razão para isso. Por que a gente se esqueceu dele? Como isso aconteceu? Bahiranga Maya, a potência externa de Krishna. Ela fez uma ilusão diante de nós que manifestou em nós o desejo de desfrutar.
E neste momento, Maya nos capturou, pegou a nossa alma. Maya tem duas tarefas. A Varanátmica, lembrem-se disso. A Varana Átmica. Escrevam, porque amanhã eu vou perguntar a vocês, hein? 2 vritis, a Varana Átmica Vritti e outra é Visheka Átmica Vritti. A Varana significa cobertura. Quando nós vimos a ilusão de Maya, se manifestou no nosso coração o desejo material. O que Maya faz? Nós éramos almas muito puras, mas Maya nos cobriu. Por isso que há o corpo sutil e o corpo grosseiro. Então a nossa alma está coberta. Nós nos esquecemos. Nós somos servos de Krishna. Nós temos uma forma transcendental, constitucional, mas a gente se esqueceu disso. Se alguém está possuído por um fantasma, esse fantasma diz: por exemplo, se alguém estiver possuído por fantasma, a pessoa vai se identificar como aquele fantasma e vai esquecer de si mesmo. Então, Maya também nos possuiu e a gente se esqueceu de quem a gente era, assim como o fantasma possui uma pessoa. Qual é a natureza da alma? É servir a Krishna mais? Se você não aceita o serviço de Krishna, nós seremos servos de quem? De Maya, não de Krishna. Isso é tão triste. E a gente está se identificando como esse corpo. Eu sou este corpo, essa identificação corpórea surge. Eu sou esse corpo, a gente se identifica com esse corpo. Mas quem somos nós? Nós somos a alma. Nós somos servos de Deus. Essa é a nossa identidade eterna. Por isso, nas Escrituras é dito: Samsara Dukha. Nós estamos sofrendo nessa existência material. Com 2 coberturas, Maya nos cobriu com o corpo sutil e grosseiro. Um é o corpo grosseiro e o outro é o corpo sutil. E ela empacotou a gente direitinho. Por exemplo, se você quiser dar um presente para alguém, se você quiser enviar um presente para alguém, você vai empacotar direitinho, não vai? Da mesma maneira, Maya, ela nos empacota tão bem.
e tem um corpo sutil e grosseiro. Então, com 3 cordas, Maya nos amarra. Que 3 cordas são essas? Satya, Raja e Tama Guna. O modo da bondade, paixão e ignorância. Com essas 3 cordas, Maya nos amarra neste cativeiro. Sataguna, Rajaguna e Tamaguna. Quantas são 3? Essas 3 qualidades, Satya, Raja e Tamas. A pessoa que tem um humor sátrico, ela é compassiva. Em Rajaguna, o ego se manifesta. E na Tamaguna, a raiva vem. O que é essa raiva? A raiva é o modo da ignorância. E o que acontece quando a gente está com raiva? A raiva causa destruição. Então a raiva é comparada ao fogo. É comparada ao fogo. Por exemplo, se tem um fogaréu, ele vai transformar tudo em cinzas. E da mesma maneira, o que essa raiva faz? Ela destrói tudo. Essa raiva pertence ao modo da ignorância, Tamaguna. Então, Sataguna, Rajaguna e Tamaguna. Então, a pessoa que está em Sataguna, ela é calma, ela toma decisões muito boas. Ela gosta de se manter limpa. Ela tem boas qualidades e também fé em Deus. Mas Rajaguna, significa o ego, arrancar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou fazendo. Mai é que faz a gente agir na verdade. Mas a diva está absorta no ego, pensando, sou eu que estou fazendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Há uma história muito bela sobre isso. Certa vez, uma pessoa estava cultivando um jardim muito belo, cheio de flores e frutos. E havia muitos tipos de flores naquele jardim. E aí essa pessoa, nesse grande jardim, para poder cuidar dele, essa pessoa era egoísta. E ela pensou, fui eu que fiz esse jardim. Qualquer pessoa que venha aqui ver esse jardim, para todo mundo que vinha ver o jardim, ele falava, ele se glorificava, fui eu que fiz esse jardim, isso e aquilo. Mas essa pessoa ficava glorificando a si mesmo.
vinha muitos turistas ver o jardim e aí ele levava as pessoas até o jardim e ficava glorificando a si mesmo, essa pessoa. Tá vendo essa árvore, aquela árvore? Eu trouxe essa árvore do Japão, essa outra da China, de muitos países eu trouxe muitas árvores, então essa pessoa ficava ali, glorificando a si mesma. O que acontece com quem se glorifica? Ela fica dizendo eu. O bode faz bem. E a pessoa que se glorifica também fica porque acho que em hindi, mé é eu. Então a pessoa que se glorifica fica eu, mé. Então a pessoa diz mé. Mé. O bode faz esse barulho, não faz? No Bhagavatam é explicado que quando Krishna, com seus amigos, estava caminhando, então muitas entidades vivas costumavam seguir Krishna, mesmo tigres. Sapos. Meg significa sapo. Então é sapo, não é? Então em inglês fala sapo, em Bengala bag, em hindi enfim, ele falou uma palavra. Estou falando diferentes palavras para significar sapo. Então essa pessoa estava que nem um sapo, assim, que o sapo fica fazendo barulho, estava glorificando a si mesmo. E que nem um bode. Então o bode faz esse som aí muito, muito belo, né? Que nem o sapo também, né? Então, ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é o quê? É o falso ego. Eu carreguei isso com as minhas próprias mãos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí, certo dia, uma vaca entrou naquele jardim. E aí ela comeu uma árvore. E era muito verde. Do Japão, da China, tem umas árvores assim pequenas, muito caras. E a vaca foi lá e comeu. E a pessoa tinha gastado muito dinheiro para trazer aquela árvore, e a vaca foi lá e comeu. E aí a pessoa ficou muito brava, aquele jardineiro, a pessoa que tinha feito o jardim. Porque o ego é a causa da raiva. A raiva vem devido ao ego. Na Gita isso é explicado. Como a ira se manifesta, como o ego se manifesta. Por causa desse ego, a arrancara, a luxúria vem.
Aí vem os sentidos, vem os pecados. E o que vem? Então, aí vem da luxúria, vem o pecado, e o que vem disso é a destruição. Então, em Rajaguna vem esses humores. Ahankara, ego. A vaca, então ela comeu aquela árvore muito cara. Ele gastou o maior dinheirão para trazer essa árvore da China, mas e por muitos anos ele ficou ali cuidando da árvore, nutrindo, cuidando. Mas de repente, em um dia a vaca foi lá e comeu. E aí o que aconteceu? A pessoa ficou muito irada. E começou a bater na vaca com uma vara. E ele bateu tanto na vaca que a vaca morreu. Ele bateu muito na vaca e a vaca morreu. Ele espancou a vaca até a vaca morrer. Então ele acabou obtendo o pecado de matar a vaca. E aí, num cantinho daquele mesmo jardim, ele cremou a vaca. Veja. Mas ele não entendeu, ele não caiu a ficha que ele tinha matado aquela vaca. Então tinham muitas árvores naquele jardim, mesmo que a vaca tivesse tirado só um jardim, mesmo que a vaca tivesse comido uma árvore, o jardim continuava lindo, porque muitos turistas vinham ali ver aquele jardim, ele era tão maravilhoso. Mas qual era a natureza dele? Eu criei esse jardim, eu plantei essa árvore da minha própria mão. E eu tomo conta dessa árvore, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando os turistas vinham, os visitantes, ele ficava ali se glorificando. Atma Slaga, há uma palavra em sânscrito para isso. Quando você glorifica a si mesmo, então, nós temos membros no nosso corpo, a gente tem olhos, nariz, temos os sentidos. Há diferentes deidades que presidem cada parte do nosso corpo. Cada parte do nosso corpo é explicada no Bhagavata, que possui uma deidade que preside essa parte diferente. Por exemplo, os Kumaras presidem o cheiro, o nariz. E a deidade que preside os olhos é Surya, o sol. E das mãos é Indra. A deidade que preside as mãos é Indra. Isso tudo é explicado no Bhagavatam. Se Indra estiver triste conosco, a nossa mão fica paralisada. E o semideus do sol, se ele estiver triste, insatisfeito com nós, a gente não vai conseguir, a gente vai ter problemas na visão, não vai conseguir ver direito. E o poder de digestão do estômago, que é como o fogo,
É como fogo no estômago. Há diferentes deidades que presidem cada parte do corpo. Indra quando Indra veio, ele estava com muito orgulho. Então ele disse: veja, tem essa árvore, aquela árvore, árvore da China, daqui, de lá. E ele ficou dizendo eu. Como um bode que fica mé. Que mé significa eu, né? Ramchaga significa uma pessoa tola. Em Bengala se tem essa expressão na Bengala. Então, mé, como um bode. Então, o senhor Indra, semideus Indra, estava disfarçado de um turista e foi lá visitar o jardim. E a pessoa ficou ali se enchendo a própria bola. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas aí a pessoa falou: e ali no cantinho do seu jardim, o que tem ali? Eu quero ir lá ver o que tem lá no canto do seu jardim. Ele falou: não tem nada não. E aí eles foram lá no canto do jardim, na esquina, no cantinho do jardim. Em Bengala é um provérbio que o oceano nunca seca e os pecados nunca conseguem ser escondidos. Então, tipo, que a verdade sempre vai aparecer, mentira nunca vai conseguir ficar escondida para sempre. Há um tipo de pecado que causa um problema. Enfim. Então, ele está falando que há esse provérbio, que o oceano nunca seca e a mentira nunca consegue ser escondida para sempre. Porque ele estava tentando esconder o pecado de ter matado uma vaca, mas o senhor ainda sabia, porque ele era um semideus. Então ele ficou perguntando: o que tem ali no canto do seu jardim? Ele falou: não tem nada lá não. Ele falou: não, vamos lá ver. Então eles foram lá e viram que tinha um monte de grama. Mas quando ele removeu a grama e a lama que estava ali, ele viu a vaca, o corpo da vaca. E ele falou: então você matou uma vaca, né? Matar uma vaca é um pecado muito sério. Você vai ter que sofrer a reação de ter matado uma vaca. E ele falou: eu não matei a vaca não. Ele falou: então quem matou? Ele falou: foi a minha mão que matou, não fui eu não. Ele falou: nessa mão, quem está aqui? Indra. Indra é a deidade que preside a mão. Indra é a deidade que preside as mãos. Então, quando Indra... Aí, Indra falou: então foi Indra que vivia na sua mão que fez esse pecado? E a pessoa disse: eu não fiz o pecado, não, eu não matei a vaca não, quem fez esse pecado foi Indra, porque Indra que reside na minha mão. Quando você faz coisas boas, tipo plantar as árvores, você fala que foi você que fez, né? Agora, quando você faz uma coisa ruim, aí você fala que foi Indra, né? Antes, fui eu que fiz a árvore, que plantei o jardim.
que plantei a árvore, que fiz o jardim, mas quando você faz o pecado, aí você fala, então eu estou na sua mão, né? Eu que fiz o pecado, né? As coisas boas foi você que fez, as coisas ruins fui eu que fiz, né? Então, já que eu sou a deidade que preside o mundo, então eu corto sua mão fora, tá certo, não tem problema não. Nas Upanishads há muitas histórias e ensinamentos. As jivas estão absortas no ego. As jivas têm tanto ego no coração, falso ego. E por causa deste falso ego, coisas ruins acontecem por causa do ego e elas fazem pecados. Nityananda Prabhu, Akanda, Prabhupada. A gente acredita no que não é verdade. Não, perdão, quer você acredite ou não, isso é verdade. Nós somos almas condicionadas. Nós estamos identificados com este corpo, mas nós não somos esse corpo. Quem somos nós? Somos almas. Por essa razão, devemos aprender sobre a nossa identidade. Quem sou eu? Se você não compreender isso, você não vai poder abandonar o oceano da existência material. Então você tem que entender quem é você, quem sou eu. O que Sanatana Goswami Pada perguntou a Mahaprabhu? Ele perguntou, quem sou eu? Por que eu vim aqui? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sei. Por essa razão é explicado de novo. Quem é um varredor, quem é um brahmana? Se você for um brahmana, não, se você quem é um pão duro, né? O que ele falou do brahmana? Então está falando do pão duro e do brahmana, aquele que é pão duro, que é avarento, ele não canta os santos nomes, não faz haribhajan. Aí ele não vai poder compreender o Senhor. Nós devemos, ao menos, compreender a nossa alma. Nós devemos ouvir o Katha. Devemos absorver nossa mente e coração no Senhor. A pessoa que não tem autorrealização é um avarento. Então, quem não tem autorrealização é chamado de avarento. Ela não faz Krishna
Bhajana de maneira nenhuma não canta os santos nomes, ela é chamada de maisa, de pão duro, avarento. Não seja isso. Faça o oposto disso. A pessoa tem tanto dinheiro, mas não dá nada para o serviço ao Senhor. O que você vai fazer com o seu dinheiro e sua riqueza? O que você vai fazer? Como que esse dinheiro pode te ajudar? Bhakti pode te ajudar. Então, se você utilizar isso em Bhakti, será bom. Há muitos slokas. Isso vai desenvolver a sua fé em Deus. Então, você precisa ter uma autorrealização. Só por ouvir não dá para entender. Então, o pão duro, aquele que não faz nenhum haribaj, não é avarento. Aquele que não faz nenhum haribaj, não canta os santos nomes, e quando ele morre, aí essa pessoa é chamada de avarento, de pão duro. Então, quem é o Brahma? E quem são as boas pessoas que tentam entender o Senhor. Então, ele fala desses dois tipos de pessoas, do Brahman e do pão duro. O Brahman é aquele que tenta entender o Senhor. E o pão duro é aquele que não fez nenhum esforço para isso. Quem quer que nasça do ventre da mãe é chamado de Shudra. Mas se a pessoa tem bons sanskaras, ela vai receber o Gayatri Mantra. Então há diferentes tipos de nascimentos. É o segundo nascimento, o Gayatri Mantra. Então, vocês são muito eruditos, tentem estudar. Tem muitos tipos de nascimento, aprendam isso. Savitra Jana tem o nascimento no momento da iniciação do Ija, significa 2. Aquele que nasce 2 vezes. Primeiro, ele nasce no ventre da mãe, ele veio como um ovo no meio do ventre da mãe. E aí ele se transformou num passarinho. Então, 2. Satwija, dois nascimentos. Satrajana. Sokrajama, que é o momento da concepção da criança. Então ele falou que tem vários tipos de nascimento. Tem um nascimento que é nascer de um ovo, o outro é nascer do ventre da mãe. E tem o nascimento que é aceitar um guru. E ele falou agora de Savitri Janama. Savitri Janama. Aqueles que têm qualificação para estudar os Vedas. Isso é chamado Vipra. Servir os Brahmanas. Aqueles que tentam ver Deus, eles são Brahmanas, são chamados Brahmanas. Só de usar o cordão sagrado não te faz um Brahmana, não.
Você pode receber o cordão sagrado e falar, ah, sim, isso é um Brahma, eu sou um Brahmana agora. Não, isso não é correto. Por essa razão, é dito nas escrituras, explicado que só de usar o cordão sagrado, e aí você tem o ego de ser um Brahmana, mas não é assim não. Não é, só o cordão sagrado não faz ninguém Brahmana. Não te faz Brahmana. Se você não tentar ver Deus e cantar os santos nomes, então você não é chamado de Brahmana. Hare Krishna.